E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos na terceira live desta semana, dessa maratona Tchau Poupança, e é muito bom tê-los aqui. Então, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esses conteúdos. Esperar o pessoal entrar aí. O pessoal está entrando na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo, nosso terceiro encontro aqui no Instagram nessa semana. E hoje o tema tá muito massa, muito massa. Show, Pietro! Isso aí, cara. O pessoal tá entrando. Então temos aí a novidade, né? Que temos um novo aí. Presidente dos Estados Unidos. Entrando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Todo mundo tá curioso para saber, né? Já compartilha aqui, ó, com as 3 primeiras pessoas aí que você vê. Clica no aviãozinho aqui, ó, e já coloque aqui para 3 pessoas. Eu já vou enviar aqui também, ó. O pessoal entrar. Vamos, cadê esse pessoal aí? Chama esse pessoal para live. Tá? Timóteo, aí, Fabinho, tamo junto. Então vamos começar já, pessoal. Nosso terceiro encontro, tá? E é justamente nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante que todo mundo deveria saber ou todo mundo tem dúvidas sobre esse assunto, tá? Que é justamente quais aplicativos e ferramentas, sites que nós utilizamos para acompanhar os nossos investimentos. É muito importante isso na vida de um investidor, saber para saber como é que está sendo os seus investimentos, para ele fazer um acompanhamento, né? Que às vezes nós investidores escolhemos uma corretora para um ativo, outra corretora para outro ativo, mas como é que a gente vai fazer a gestão de toda essa nossa carteira em um único aplicativo? É justamente esse o nosso tema de hoje e nós vamos falar. Então fica muito bem à vontade. No primeiro encontro nós falamos de um dos princípios, né, que nós temos aí para ser investidor a longo prazo. E ontem acabamos falando também sobre um assunto muito importante que acaba nos pegando de surpresa. Qual ativo comprar? Qual ativo que nós vamos investir nosso dinheiro? E ontem falamos exatamente sobre isso. Cara, qual é o ativo que eu vou aplicar? Renda fixa, nós vimos lá que tem bancos, tem empresas que a gente pode investir, a gente pode até mesmo comprar títulos de dívida do governo através do Tesouro Direto. Fomos para a renda variável, mercado de ações. O Timóteo que está aí nos acompanhando, ele é especialista no mercado de ações. O Fabinho também conhece bastante do mercado de ações e sabemos das possibilidades que existem dentro desse mercado. Mas também falamos lá de fundo imobiliário, tá? De fundo imobiliário que é bastante interessante, que traz uma renda para a gente mensal, que inclusive é isenta disso. E hoje nós vamos entrar então para o nosso encontro aí justamente sobre esses aplicativos e ferramentas, tá? Teve um novo presidente dos Estados Unidos. Mas eu vejo muita gente se batendo uma hora dessa. Pô, o cara está se preocupando, olha só, o cara está se preocupando com um país que nem é o dele primeiro, tá? E muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado. Por quê? A gente prefere ter a razão e discutir com nossos amigos, confronto entre amigos, parentes e tal, de quem está certo e quem está errado. Só que, eu vou perguntar para vocês, pergunta que tem que ser feita. Será que os seus familiares estão vivendo da forma como você gostaria? Talvez não. Então, você está aqui nessa live justamente para isso. Porque você está em busca de algo novo. Então busque isso, cara. Não se esqueça disso. Ao invés de você estar perdendo tempo com outras coisas, foque naquilo que é importante para você. Não somente no mercado financeiro, mas em tudo da sua vida. Tá? O mercado financeiro também entra para uma facilidade para iniciar aqui a nossa live. Já vamos compartilhar aqui, ó, o primeiro slide. Então vamos começar a falar exatamente sobre melhores sites e aplicativos para acompanhar os seus investimentos. Isso é importante, muito importante para a gente. Eu vou desativar o chat um pouquinho aqui e já vamos iniciar. Olha só. Então fique bem à vontade, compartilhe aqui com seus amigos para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo valioso que eu separei aqui para vocês. Tá? Eu tenho estudado por esse tempo todo para dedicar o meu melhor para vocês. Então, compartilhe aqui com seus amigos, clica aqui no coraçãozinho aqui do lado, ó, dê o seu like aí, que vai me ajudar bastante, tá bom? Então, na vida de um investidor, sempre a gente está preocupado
em ter a informação primeiro. A gente tem essa preocupação, cara. Como é que eu vou como é que eu vou chegar à informação primeiro? Quem chega primeiro na informação é o que sai na frente, né? Que dá uma largada na frente de uma manada que está lá atrás. Então, geralmente tem uma notícia que sai no mercado financeiro e que muitos são privilegiados aí de chegar a essa notícia antemão do todo o mercado financeiro. Então, geralmente, vamos supor, nesses últimos dias o dólar caiu mais de 400 pontos, 300 pontos aí, vamos colocar, mais de 400 pontos. 400 pontos dá 40 centavos. Poxa, essa queda que o dólar teve nessa semana agora, e olha que o resultado da eleição dos Estados Unidos saiu hoje, mas desde segunda está começando a cair. Terça caiu, quarta caiu, quinta caiu, sexta caiu. O resultado saiu só no domingo. Quem foi que ganhou dinheiro? Quem teve essa informação na frente, né? Então por isso que sempre nós investidores procuramos ter essa notícia na frente. E como é que a gente faz isso? Claro que a gente vai ter uma defasagem, né, dessa notícia, mas a gente utiliza, um dos aplicativos que nós utilizamos é a Investing, tá? Até aqui, ó, notícias da Bolsa, a gente tem uma notícia geral da Bolsa de Valores, né? Então, aonde que fica esse site? Investing.com. Se você colocar lá no site ou baixar o aplicativo desse site, você vai ver que você vai ter notícias que são importantes. Lá tem um calendário econômico, onde você consegue acompanhar quais são as principais notícias, aquilo que está acontecendo no mundo todo. Lá tem fórum, então você pode discutir, ver o que os outros investidores estão falando daquele papel, daquele ativo, qual é a expectativa desses investidores, da análise técnica, na análise gráfica, também na análise fundamentalista, eles acabam discutindo ali, tendo uma discussão, então você consegue aprender de uma forma muito boa. Então por isso que eu considero que o Investing hoje é um site que a gente pode buscar esse recurso de notícias, não somente de notícias, mas saber realmente do ativo, porque é muito importante. Às vezes a gente no mercado financeiro temos uma visão de mercado e geralmente quando nós temos essa visão de mercado, a gente não consegue ver outras possibilidades. Então esse que também acaba sendo um grande risco. Então quando você tem uma visão diferente da sua, você consegue ter uma perspectiva diferente também daquilo que você está olhando. Tá? Então por isso que na vida de um trader, de um investidor, é sempre importante ele ter essa comunicação, ele saber o que as pessoas também estão pensando. Porque às vezes a gente se depara sozinho. E esse isolamento que a gente tem, que a gente fica sozinho nesse mundo, acaba, por um lado, fazendo bem, porque a gente acaba não tendo a opinião de terceiros, mas por outro lado é ruim porque a gente não tem essa comparação. Então é importante que a gente tenha isso. E essa ferramenta, claro que aqui temos uma comunidade, está nascendo uma comunidade aqui, que essa comunidade foi justamente feita para ter essa troca de experiência. O que eu estou vendo, o que o Nai está vendo com 5 anos de mercado, pode ser que uma outra pessoa que está começando agora não tenha. Então a minha experiência vai fazer com que essa pessoa cresça o mais rápido possível. Tá? E a mesma coisa, eu posso aprender com uma pessoa também que está menos tempo de mercado. Tá? Então essa troca de experiência é muito importante. Então por isso que esse site, o Invest, a gente consegue acompanhar tanto notícias. Então, por exemplo, notícias tem um calendário econômico onde a gente vai acompanhar notícias para o mês todo. Então a gente sabe quais são as notícias de todos os dias. Tá? O que vai impactar, por exemplo, no preço do real com dólar, o que vai impactar ali no petróleo, no aço, no minério. Então, como um todo, a gente consegue ter todo esse controle através desse site. Então, para você, anote aí no seu papel. O primeiro site, a primeira dica que eu dou para vocês é exatamente você descobrir essa nova ferramenta. Essa Invest é onde você vai ver todas essas possibilidades que estão disponíveis a você de graça, é gratuito, você não precisa pagar nada para que você possa ter acesso a essa informação. Tá? Quanto mais você está conhecendo o mercado financeiro, quanto mais você está estudando, quanto mais você está imerso nesse tipo de conteúdo, mais próximo dos seus objetivos você vai chegar. Por quê? Às vezes a gente olhou o negócio, vamos supor, tem muitas pessoas que veem opções de binárias. E daí ele começa a vir para o mercado financeiro através desse nome. E depois ele descobre outro mercado, que também é legal, é importante. E daí o que ele vai? Ele vai criando mercados, ele vai vendo mercados e vai acabar se adequando àquilo que é o seu perfil. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de operar dólar e índice. Poxa, mas eu gosto de operar ações. Vai para ações. Tem gente que não sabe lidar com ações, não tem tempo. Então vai para fundo imobiliário, que você compra lá a sua cota, recebe um rendimento mensal e beleza. Tem gente que não está disposto a correr esse risco. Então vai para um tesouro direto, vai para um rendimento que vai te dar uma segurança e uma rentabilidade boa também ao longo do tempo. Então tudo isso vai se conhecer do quê? Através do tempo, através da informação. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Você está indo
Se você está aqui nessa live, nesse sábado, é justamente para isso, porque você está conhecendo mais um pouquinho, você está dando um passo a mais de muitas pessoas aí que estão agora no Instagram rolando, só vendo a vida dos outros, ao invés de você estar aqui aprendendo mais uma coisa, mais uma ferramenta para que sua evolução seja consistente, tá? Então, esse site é o primeiro. Você vai ver que essa live não vai ser muito demorado, vai ser muito rápido, vai ser muito simples e objetivo, tá? Então fica comigo até o final e no final eu vou te dar uma ferramenta que é muito importante, tá bom? Então compartilha aqui com seus amigos, ó. Coloca aí nesse aviãozinho que está aqui embaixo, compartilha com os 3 primeiros amigos que estão aí na sua lista que vai aparecer, compartilha com eles e chama eles para live, tá? Chama eles para live para eles terem esse conteúdo também, beleza? Então, o Investing é um site muito importante, anotem aí para vocês procurarem, para vocês verem. E se você não está no meu grupo do WhatsApp, clica no link da minha bio, onde você vai ser direcionado para lá e eu vou estar colocando mais conteúdos também para você lá no WhatsApp, beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Então, Investing já foi e vamos falar agora, tá? Vamos falar agora sobre fundos imobiliários, tá? Aonde é que você vê, tá, para os seus investimentos fundos imobiliários? Então tem esse site FIIS, que a gente fala, né? .com.br. É um site onde a gente vai encontrar todos os fundos listados na bolsa, a gente consegue encontrar nesse site, tá? É um site muito simples, muito fácil. Então, por exemplo, você quer encontrar um fundo de investimento imobiliário que investe em shopping. Você procura lá um fundo de investimento imobiliário em shopping, ele vai te dar todas as opções, todos os fundos. E daí você vai vendo a administração daquele fundo, vai vendo quantos cotistas tem, qual é o valor percentual de dinheiro que tem investido naquele fundo. Então, por exemplo, hoje eu abri um fundo que é o Maxi Renda, que a gente falou inclusive ontem na nossa live. Se você não assistiu a nossa live, clica no link da bio, que eu coloquei o replay da nossa live de ontem, exatamente lá no meu grupo do WhatsApp, tá? Então, eu falei do Maxi Renda ontem e eu vi hoje que ele tem um patrimônio de 1 bilhão e 800 milhões. Por que é importante a gente saber dessas informações? Porque quem investe em fundos imobiliários acaba tendo uma isenção de imposto de renda, tá? Se ele não tem 10%, se eu não me engano, do valor total desse fundo, tá? Então, se você não tem 10%, o equivalente investido nesse fundo, que representa 10% do valor do seu patrimônio, você tem uma isenção de imposto de renda. Então, é por isso que é importante a gente saber. E onde a gente vai atrás dessas informações? Exatamente, tá? É exatamente lá no FIIS, tá? Esse site que vai nos dar, por exemplo, quanto a gente recebe por mês, qual é o valor da cota que está saindo no mercado financeiro. Então tem fundos aí, para vocês terem ideia, que começam a partir de R$5, R$6. E daí tem outros fundos que vai estar cento e poucos reais, 110, 115. Onde que a gente consegue ver tudo isso? É através desse site. Então, a gente consegue fazer uma comparação também entre fundos, que é bastante importante, porque eu tenho que escolher um fundo que investe em tijolo. O que é um fundo de tijolo? Que ele compra o imóvel em si, tá? Então é como se uma união de pessoas montasse um condomínio, tá, de investimento. Então, aonde que eles vão investir? Eles vão construir um prédio. Quem participa desse fundo imobiliário que investe em tijolo, ele está fazendo parte daquela sociedade. Então aquele prédio é dele de acordo com a sua cota. Então, se ele tem 5%, 5% daquele prédio, daquele tijolo, daquela construção, é dessa pessoa, tá? E ele recebe, por isso, o aluguel todos os meses, que inclusive é isento de imposto de renda, tá bom? E daí temos investimento em papel, né? Que exatamente ao invés de, por exemplo, esse fundo comprar o prédio em si, ele investe em um título, tá, de papel. Um título, por exemplo, de LCI, que a gente falou ontem, que é letra de crédito imobiliário. Então ele está meio que emprestando dinheiro, ele está comprando esse título, tá, que é essa letra de crédito imobiliário, ele acaba comprando esse papel e esse rendimento é passado para o fundo e todos os cotistas acabam participando também e recebendo esses dividendos. Onde que a gente consegue ver tudo isso? Nesse site que eu fiz, que é muito fácil, simples e eu utilizo bastante nas minhas operações e nos meus investimentos, tá? Então, é importante que a gente saiba dessa ferramenta porque a gente às vezes fica perdido. E um erro muito comum aqui, nosso, do Brasil principalmente, infelizmente, é da notícia pode ser tendenciosa. Então, por exemplo, pode ser que uma notícia que é lançada aí fora possa favorecer somente os maiores, tá? Pode ser que não favoreça você. Enquanto você está entrando,
tem pessoas que estão se favorecendo daquela notícia que, infelizmente, não é você. Então, por isso que a gente precisa, como investidor, ter uma independência. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, tá? Como tudo na vida. Tá? Eu não vou perguntar, por exemplo, para uma costureira sobre uma construção de uma casa. Não é a especialidade dela, tá? Ela não tem competência na área da construção civil para me dar o conselho que eu preciso. Eu preciso ir em quê? Ir um engenheiro civil, eu preciso ir no mestre de obra, justamente atrás dessa notícia. Então, é exatamente isso que eu falo para vocês. Eu preciso ir lá a fundo e saber o que realmente está sendo feito naquele investimento, naquele mercado, naquele nicho no mercado financeiro. Por quê? Para eu não ter surpresas depois. Então é exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Essas informações são importantes porque você está indo lá no cerne da notícia. Não tem ninguém te dizendo o que está acontecendo. Não tem opiniões de terceiros. Não é como um jornal que às vezes é muito tendencioso a um certo ponto. Tá? Você está indo lá e você está vendo com seus próprios olhos a realidade. Se faz sentido ou não você operar num tipo de mercado ou não. Não, está na hora de tirar desses investimentos. Eu vou fazer a comparação entre dois ativos aqui no mercado imobiliário. Qual é o que faz mais sentido para mim? Qual é o que está tendo maior taxa de ocupação? Porque eu diminuí o meu rendimento? Então tudo isso é justificado através dessas ferramentas que eu estou disponibilizando para vocês. Beleza? Então é isso. Falamos aí do Investing, que é um site de notícias onde a gente vai recorrer a ele muitas vezes para acompanhar o mercado global e de notícias, que vai trazer impacto. Inclusive, as notícias do Brasil, por parte, não traz tanto impacto como uma notícia dos Estados Unidos, por incrível que pareça. Por quê? Quem manda, vamos supor assim, né, o valor alocado de dinheiro na nossa bolsa, quem manda no nosso mercado é os Estados Unidos. Tá? Eles vêm para cá, eles trazem o dinheiro para cá e daí eles acabam administrando todos os papéis da bolsa, alguns mercados. Então, é por isso que é importante a gente saber essa diferenciação. Então, quando tem uma notícia importante, como, por exemplo, a eleição dos Estados Unidos, vai impactar diretamente no Brasil, na nossa economia, na nossa bolsa, as expectativas para os investidores, tudo isso. E daí, aí muito se fala, né? Poxa, mas por que a bolsa nesses últimos dias, nessa última semana, subiu? Porque a bolsa subiu e o dólar acabou caindo. Se o mercado é pró-Trump. Por quê? Alguém sabe? Eu vou abrir o chat aqui. Alguém sabe me dizer o motivo? Opa, Sandra, seja bem-vinda. É o Sandro, né? Sandro. Alguém sabe me dizer por quê? Se o mercado é pró-Trump, tá? Por que o mercado caiu, a bolsa, né, no caso, subiu essa semana e o dólar caiu no nosso mercado? Hein? Por que vocês acham? Tempo, vamos. Exatamente, tá? Tem algumas brigas internas lá dos Estados Unidos, mas eu vou explicar para vocês, tá? O que acontece. O mercado financeiro, eu vou até vir para cá, ó. Então, olha só. Todo mundo tem um lado de... ele quer ganhar de alguma forma. É um troca-troca, exatamente, tá? É um troca-troca. Só que, o que acontece? Quando foi agora, no período da quarentena, a oposição do Donald Trump acabou falando para eles o seguinte: cara, por que vocês não injetam no mercado financeiro para ajudar aí os empresários? Por que vocês não injetam trilhões de dólares? Então, o Donald Trump ficou com isso na mão. Cara, será que o mercado financeiro acabou olhando com bons olhos? Poxa, o Biden está na frente e o Donald Trump está perdendo. Então, como o Biden, a equipe do Biden ali, estava querendo pressionar o Donald Trump para colocar mais dinheiro na economia, poxa, se o Biden ganhar, com certeza esses trilhões de dólares que eles estavam pressionando o governo do Donald Trump em colocar na economia, eles vão fazer. E daí o mercado acabou olhando isso com os bons olhos. O Biden na frente. Então, se o Biden ganhar, ele vai ajudar a gente na economia e ele vai colocar mais dinheiro, ele vai aportar mais dinheiro e vai nos favorecer. Então, isso acabou trazendo uma expectativa boa para os investidores e na última semana acabou subindo as bolsas aí e teve uma realização no dólar bastante expressiva. Tá? O dólar estava chegando num patamar de 5,70 e ele fechou na sexta-feira a 5,30, tá? Uma diferença aí de mais ou menos quase chegando a 40 centavos em menos de uma semana. Beleza?
Eu vou postar aqui depois no meu Stories, então fica ligado no meu Stories. Eu vou colocar o gráfico de quanto em uma semana, nessa última semana que nós passamos, quanto influenciou no preço do dólar. Então vocês vão ver que foi um absurdo essa notícia pra gente, tá? Tudo isso a gente vai ficar de olho, claro, com certeza vai trazer grandes impactos aí para os nossos investimentos, mas como eu falei com vocês no início dessa semana, dessa maratona, se a gente estiver preparado, como é que a gente se prepara? Tendo uma diversificação e tendo alocação de ativos, que é bastante importante na nossa vida. A gente não vai estar alocado somente em ações. A gente não pode olhar ações como salvador da nossa vida. Ah, eu vou ficar milionário com ações. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. A gente tem que diversificar, a gente tem que ir para fundo imobiliário, a gente tem que ir para ações, a gente tem que colocar no Tesouro Nacional, a gente tem que estar alocado em dólar para caso haja alguma coisa no mundo, algum pânico, alguma incerteza, a gente tem uma valorização do dólar enquanto a nossa carteira está dando um recuo. Então tudo isso a gente tem que estar esperto e é por isso que eu estou ensinando vocês. Para todo mundo que está aqui, ó, amanhã eu vou ensinar vocês a montarem uma carteira de investimentos. Eu vou montar a carteira com vocês, tá? Vamos montar uma carteira de investimento. Ah, Nai, mas eu sou conservador. Mas, Nai, eu nem sei o que é conservador. Amanhã também eu vou falar para vocês, se você não sabe, se você tem 3 tipos de investidores, basicamente. Conservador, moderado e agressivo. Uma pessoa que é braba. Não, não é isso não, é outra coisa. Porque amanhã eu vou te falar. Então, fica comigo aqui nessa live até o final. E também amanhã, volte aqui, também tem um encontro, 9 e 7 da noite, onde eu vou estar falando aí, montando uma carteira com vocês, tá? Eu vou estar falando de cada perfil e também, de acordo com cada perfil, eu vou colocar uma carteira e nós vamos montar juntos, beleza? Então vamos voltar aqui, compartilha, clica aí no aviãozinho embaixo, compartilha com as 3 primeiras pessoas que aparecerem, tá? Tá na hora de mudar a vida, vamos ser investidor aí, tá na hora de tirar o dinheiro da poupança, esse dinheiro que tá parado um tempão lá, que você tem medo de investir, dá para investir com segurança e dá para ter uma rentabilidade maior que a poupança, tá? Então essa é a informação que eu estou passando para vocês. Mas, para isso, o que eu tenho que fazer? Pegou um susto, né? Mas isso, eu vou tirar a telinha aqui, ó. Mas isso, o que eu tenho que fazer? Nós temos que investir através de uma corretora. A gente tem que ter um intermediário. Inclusive, quando eu comecei, e até mesmo antes de eu começar, eu pensava que a Bolsa de Valores era aquela loucura, cara. Tu tá falando no telefone lá, compra, vende, bate, vai, toma 10, toma 15. Aquela loucura toda que era. Mas não é assim que funciona mais. A gente tem no nosso aplicativo, no nosso celular, também no computador, a gente consegue mandar ordem sem abrir a boca. A gente não precisa falar com ninguém. Só que o que acontece? Muitas pessoas acabam tendo essa visão ainda. Mas para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um intermediário. Uma pessoa que vai nos levar até o mercado financeiro. E quem é essa pessoa? É as corretoras, tá? Mas para isso, para a gente escolher uma corretora, a gente precisa ter alguns parâmetros, alguns sentidos, para que a gente faça sentido a gente colocar o nosso dinheiro naquela corretora. E um dos primeiros sentidos que eu falo para vocês é o custo. Tem muitas corretoras ali que acabam tendo um custo muito maior, por exemplo, de mandar uma ordem em ação. Tem corretoras que cobram R$10, R$15. Eu já vi bancos, Nair, mas vale a pena investir em banco? Talvez, depende do banco. A gente vai ter que ter um critério para seguir, para justamente a gente saber se a gente vai investir ou não através daquela instituição. Então o custo é muito importante e é por isso que vocês têm que saber e entender que várias corretoras, cada um tem o seu custo, tá? Custo de corretagem, custo de custódia, tudo isso vai influenciar nos seus investimentos. Então, poxa, por que a gente não procura uma corretora que ela é boa nos outros pontos e também ela seja boa no custo? Ela não tem um custo moderado ou até às vezes ela não tem um custo nenhum para a gente operar, mas que atenda também os outros critérios. Então, dê preferência a corretoras, por exemplo, que tem taxa zero, que não está te cobrando nada para fazer aquela operação. Ou corretoras que têm uma taxa bem pequena em relação ao mercado como um todo. Tá? Isso é bastante importante e vai trazer grande influência no mercado financeiro. Quer ver por que tem grande influência? Imagine que você vai investir R$100, tá? Você vai investir R$100, só que o custo para você investir os R$100 seja de R$10. Poxa, quer dizer que você está usando R$10, que seria 10% do seu capital que você está alocando, fazendo aquele investimento, somente para pagar os custos? Vale a pena fazer essa operação? Não, não vale. É melhor estar o dinheiro parado lá
na conta da conta corrente do seu banco, na poupança, do que você está perdendo já 10% na saída. Então, para investir, seria mais fácil fazer o seguinte: você fazer aquele investimento numa corretora que não vai te cobrar nada. Então, ao invés de você sair 10% para trás, você tem aqueles R$100 que você vai investir no mercado financeiro, você vai fazer suas operações e essa corretora não vai te cobrar nada. Então, é por isso que o custo acaba tendo um envolvimento muito forte na nossa carteira de investimentos. Tá? Então, o custo é importante que a gente entenda que tem um custo, sim, envolvendo essas operações, dependendo da corretora, só que tem corretoras que não cobram e não te dão esse custo a mais nas suas operações, beleza? O atendimento é bastante importante. Às vezes, a gente sempre pode ser que tenha alguma dúvida, pode ser que tenha algum problema na corretora, no home broker, no gráfico, sei lá, pode ser que aconteça qualquer coisa e você tem que saber se aquela corretora te dá um atendimento, seja via chat online ali no site da corretora, seja por e-mail ou até mesmo por telefone, porque isso é muito importante. Às vezes você está precisando com uma urgência, tá? E se esse suporte falhar, você vai poder acabar ficando na mão. Então, por isso que é importante levar sempre em consideração também essa questão aí do atendimento, tá? As ferramentas, então tem muitas corretoras que te dão ferramentas mobile, então você pode acessar através do seu celular totalmente. Se você tiver internet, você consegue abrir lá e consegue ver sua carteira, o que está acontecendo no mercado. Tem corretoras que não tem, tá? Tem corretoras que só vai ver ali pelo site mesmo e você precisa estar com internet ali, com o seu computador, notebook, enfim, tá bom? Então as ferramentas são muito importantes. E os serviços. Tem alguns serviços que algumas corretoras proporcionam, que, por exemplo, vamos supor que é um relatório, tá, semanal ou mensal de investimento. E tem outras que não dão esse relatório. Tem corretoras que fazem lives de abertura todos os dias do mercado, que te dão informação, que falam sobre o mercado financeiro como um todo, fazem estudos, fazem projeções para o mercado, tudo para alertar os seus clientes. Então, você tem que escolher uma corretora que exatamente te proporciona isso, essa informação que é bastante importante. Então, as ferramentas, serviços, atendimentos e principalmente o custo vai fazer total influência aí para você estar escolhendo uma corretora. Mas daí, qual a corretora então que eu vou escolher? Qual a corretora que você indica? Então, eu selecionei aqui duas corretoras, tá? Duas corretoras bancos que a gente pode estar fazendo as nossas operações. E daí eu já vou falar o motivo pelo qual eu estou falando dessas duas corretoras e bancos. Lembrando que eu não estou sendo patrocinado, quem dera se eu estivesse sendo patrocinado, mas eu não estou. Mas eu vou falar porque eu utilizo as ferramentas, tá? E eu sei o que eu estou falando. Então, vamos lá. As corretoras e bancos digitais, eu indico o Banco Inter, principalmente para quem vai investir em ações. O Banco Inter é um banco, né? É um banco que agora está tendo uma área de investimentos. Então, você que quer ter um banco digital, uma conta no banco digital, você pode abrir conta nessa corretora, desse banco, né, que vai servir como uma conta corrente para você, e lá naquele módulo da conta corrente, lá no seu aplicativo, vai ter um lado de investimentos, onde você vai clicar lá e você vai ter todas as possibilidades de investimento. Você vai ter LCI, LCA, CDBs, Tesouro Direto, vai ter principalmente ações, fundo imobiliário. Então tudo isso tem dentro do aplicativo do Banco Inter. E, inclusive, eu estava dando uma olhada lá. E por que eu estou indicando? Porque as ações são de graça. Você não tem essa taxa de corretagem que muitas corretoras cobram. Então, por um valor muito acessível e pelo serviço que eles prestam, tá? Que eles estão prestando até esse momento que eu estou fazendo essa live, eu não tenho o que falar mal desse aplicativo do Banco Inter. Então, a gente consegue fazer as nossas operações, tanto fazer transferência para outros bancos, para outras corretoras, tudo com TED gratuito, sem limite de transferência, você pode sacar no banco 24 horas. Então tudo isso vai acabar somando para que a gente escolha essa corretora hoje como uma das principais aí para a gente estar investindo o nosso dinheiro, tá bom? Então eu indico para vocês aí abrirem conta no Banco Inter, veja lá no site, eu até coloquei aqui na Apple Store, e no Google Play. Você consegue baixar lá e criar sua conta facilmente num passo a passo, tá? Então, cria essa conta no Banco Inter, que amanhã eu vou acabar indicando para vocês, a gente vai montar uma carteira baseado nos investimentos que o Banco Inter está oferecendo para os seus correntistas, tá bom? Então, já baixa aí o seu aplicativo, já coloca aí no Google Play. Depois dessa live, não saia dessa live por nada dessa vida, tá? Mas o Banco Inter é um banco muito bom, beleza? Então, qual seria o outro banco, então? Então, olha só, outro banco seria a Orama, tá?
a Orama, por que eu estou indicando a Orama? Olha o que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa e lembra que a gente falou de alguns tipos de investimentos, tá? Vamos recapitular os tipos de investimento, as classes de ativos. Renda fixa, tá? A gente falou lá do Tesouro Direto, principalmente, CDBs, LCI, LCA. Nós falamos do mercado de renda variável e fundo imobiliário, tá? No mercado de renda. A gente precisa ter exatamente uma segurança para ter um equilíbrio da nossa carteira. Então a gente precisa ter renda fixa, tá? Proteção ali e liquidez. A gente precisa ter uma renda variável que é justamente para nos proporcionar uma rentabilidade grande no momento oportuno de otimismo no mercado, a gente consegue ter um ganho expressivo, só que a gente não pode esquecer de equilibrar o risco. E o risco, exatamente, a gente vai escolher ativos que nos proporcionam essa segurança. Quais seriam eles? O dólar e o ouro. Então, como é que a gente vai comprar dólar e ouro? A gente vai comprar dólar em espécie? A gente vai comprar a joia da Vivara e guardar? Não, não é dessa forma. A gente só precisa comprar uma cota de um fundo de investimento de ouro. Uma cota de um fundo que investe em dólar. Então, basicamente é simples. É simples. E todos os fundos que eu vi, de todas as corretoras, um fundo de uma cota de um fundo de dólar e ouro é R$5.000. Então, às vezes, R$5.000 não vale a pena você colocar somente num ativo. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de uma cota de um fundo que seria acessível e que investisse nesse mercado. E, finalmente, eu encontrei na Orama. A Orama tem um fundo lá que amanhã a gente vai falar qual é esse fundo, que vai nos proporcionar a gente investir no mercado de dólar e ouro e, inclusive, no mercado de tesouro direto. Eles têm um fundo de investimento taxa zero, que é a taxa DI, no qual ele não cobra nada para a gente fazer esse tipo de investimento. E a gente pode sacar esse dinheiro a qualquer momento. Então isso é muito importante, porque, olha só, a poupança, ela investe, se você colocar seu dinheiro lá, a poupança só vai subir o valor depois de 30 dias corridos, tá? Depois de 30 dias, ela vai te rentabilizar. Se você pegar seu dinheiro e investir nesse título da Orama, tá? Que é taxa zero, além de você não pagar taxa nenhuma, que a gente falou que um dos pontos importantes dos investimentos é a gente ir atrás de algum banco, alguma corretora que nos proporciona essa taxa zero, tá? Esse rendimento vai ser diário, então todos os dias você vai ver rendendo lá, ó. Vai ter centavos, todos os dias você vai ter um acréscimo sobre o seu investimento. E você pode sacar qualquer hora. Por quê? Vamos supor, segunda-feira, eu quero o meu dinheiro na manhã de segunda-feira. Se você pedir na manhã, antes de meio-dia está na sua conta disponível para você sacar. Então, cara, essa segurança que você está tendo nos seus investimentos e liquidez, esse poder de resgate muito rápido, é muito importante e a Orama vai te proporcionar isso. Tá? Então, por isso que eu escolhi essa corretora. Por quê? Por dois motivos. Tem esse investimento em Tesouro Selic lá, fundo DI, que é taxa zero, não vão te cobrar nada. Você tem segurança e você tem liquidez, que você pode sacar seu dinheiro a qualquer momento. E segundo, ele tem fundo de investimento em dólar e em ouro, que é R$500 a cota, ou R$100, se eu não me engano. Então, tem essas duas opções que a gente pode encontrar. Tá, Nai? Então, você está me falando para mim abrir conta na Orama e também no Banco Inter. Exatamente. Só que, Nai, eu vou ter que ficar abrindo um aplicativo, vou ter que ficar abrindo outro e vendo. Não. Por quê? A gente tem hoje aplicativos e sites que a gente consegue fazer o acompanhamento. É como se a gente pegasse todas as informações de todas as corretoras e bancos, vamos dizer assim. Se eu tenho mais de um banco e mais de uma corretora que eu invisto o meu dinheiro, eu vou explicar para vocês o que eu fazia. Ações eu operava na corretora Clear, a Rico eu operava fundos de investimento e fundo imobiliário e, por exemplo, na Modal eu operava mercado financeiro ali no day trade. Então pode ver que o risco eu acabava diluindo nas corretoras. Na corretora que eu via que era mais vantagem eu estar investindo, eu colocava meu dinheiro lá e na outra que eu via outra vantagem, eu colocava meu dinheiro lá. Mas como é que eu poderia fazer isso? Eu teria que ficar abrindo cada corretora para estar acompanhando? Não necessariamente. Por quê? Hoje tem uma ferramenta que ela é muito boa, tá? Que inclusive ela vai ser um gerenciador de investimentos, tá? Que se chama Gorilla, tá? Gorilla é o nome do ativo aí, do aplicativo, que a gente pode tanto baixar quanto também a gente pode ir pela página da web ali no nosso computador. A gente consegue abrir conta. O que a gente vai fazer basicamente? Eu vou explicar para vocês. Basicamente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai
investir nesses outros bancos, por exemplo, Banco Inter, Banco Orama. Beleza, investir lá, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma conta no Gorilla, tá? Nessa conta a gente vai colocar, olha, no Banco Inter eu tenho esse investimento, esse e esse. Então, vamos supor, eu tenho CDB, LCI, LCA, eu tenho essa ação. Lá no Gorilla, ele vai fazer todo o gerenciamento desses nossos investimentos. Ele vai te dizer em tempo real quanto é que está rendendo cada tipo de investimento. Na Orama tem fundo de investimento baseado no ouro, no dólar, tem taxa Selic. Então, o que ele vai fazer? Você vai ponderar todos os seus investimentos em um único ativo, em um único aplicativo, onde você vai unir tudo e você vai ter, só abrir seu aplicativo e você vai saber, cara, esses investimentos, esse está rendendo tudo isso. Então, ao invés de você estar abrindo várias corretoras, várias contas para ver como é que está os seus investimentos, você consegue, por esse gerenciador de investimentos, saber como é que está saindo a sua carteira, a sua evolução, tá bom? Então, cara, é muito importante que vocês entendam tudo isso que a gente falou aqui, que a gente comentou, tá? É importante a gente saber o seguinte: utilizar as ferramentas certas vai trazer para a gente uma facilidade muito grande. Às vezes a gente demora, quando a gente está no mercado financeiro, a gente demora em conhecer essas ferramentas. Poxa, às vezes a gente fica o quê? Perdendo tempo lá no Excel, atualizando nossos investimentos, né? A gente vai para o Excel lá, tem gente que nem usa mais Excel, porque exatamente, você coloca os seus investimentos, vamos supor, você investiu em ações na Vale, comprou a R$10. Poxa, todo dia você vai ter que ir lá, olhar o gráfico e ir lá para sua planilha atualizar aquele valor para saber quanto é que você está ganhando. Poxa, para ter esse trabalho todo, vai para um gerenciador de investimentos, aonde você vai ter a possibilidade de saber tudo em tempo real. Você só vai abrir seu aplicativo lá, e vai saber quanto é que está rendendo, como é que está saindo o mercado naquele dia, como é que está indo a evolução, a comparação dos seus investimentos, que isso é muito importante. Está na hora de realizar ações? Vamos realizar, vamos investir em outro ativo que está dando maior lucro. Então tudo isso é bastante importante porque a gente sabe dessas informações, tá, na frente de muitas pessoas. E isso que vem para facilitar a nossa vida como investidor. Então é muito importante que vocês saibam e entendam que tudo aquilo que eu falei para vocês hoje vai servir em algum momento. E o melhor momento para vocês terem essa informação é justamente no início dos seus investimentos. A gente já falou aqui, por exemplo, dos princípios que a gente tem que seguir para ser um investidor. A gente já falou aqui quais são os ativos que a gente vai investir. Hoje a gente já falou quais são as ferramentas que vão nos auxiliar nesses ativos. E amanhã a gente vai selecionar cada ativo e montando uma carteira de acordo com o seu perfil. Seja ele conservador, seja ele moderado ou seja ele agressivo. Então esse é o nosso objetivo aqui com essa semana, com essa maratona. E eu quero falar para vocês o seguinte, que ficaram até aqui, até o final. É importante que vocês estejam comigo amanhã, porque amanhã vai ser o grande dia, cara. Amanhã eu vou falar para vocês, olha, compra esse investimento, esse investimento está rendendo dessa forma, você vai investir nesse tipo de ativo por conta disso, para se proteger, e a gente vai montar junto uma carteira aqui, para justamente você sair dessa inércia. Chega a poupança, tá? Não precisa mais ter seu dinheiro na poupança, tá na hora de você dar um passo à frente. Como eu falei aqui no início, quem está preocupado com o tio Sam lá, cara? Você tem que estar preocupado com a sua vida, como é que está sendo os seus rendimentos, qual é a sua perspectiva daqui a 10, 15, 20 anos. É isso que você tem que estar preocupado hoje. E tudo isso você está tendo de forma gratuita. Então por isso que é importante que você esteja comigo aqui e tenha essas lições aqui que eu estou dando para vocês exatamente por conta disso, tá bom? Então se você ainda não entrou no meu grupo do WhatsApp, eu mando replay todos os dias lá dessa live aqui, só vai estar disponível lá no meu grupo do WhatsApp. Então já entra lá no grupo do WhatsApp e eu vou abrir inclusive para perguntas e também para a gente interagir lá um pouquinho por esses 3 dias. E outra coisa, antes que eu me esqueça, quem está aqui, por favor, clica lá, quem ainda não entrou, clica no link da minha bio e vai para o meu grupo do WhatsApp, onde eu vou mandar um formulário, tá? Para entender o perfil de vocês. E esse perfil vai ser essencial para a aula de amanhã. A aula de amanhã eu já montei todo o cronograma, tá? Só que eu preciso entender o perfil de vocês para que eu possa ir na sua ferida. Que é exatamente esse é o nosso objetivo. É causar essa transformação, essa mudança na sua vida. Poxa, então se você está precisando, por exemplo, de renda, eu não posso te falar daqui a 10, 15 anos.
Eu posso falar para isso para outra pessoa, mas para isso eu preciso conhecer seu perfil. Eu preciso conhecer a sua necessidade. Nai, eu estou preocupado com a faculdade dos meus filhos. Daqui a 20 anos eles vão fazer uma faculdade e eu preciso juntar o dinheiro para que eu possa olhar para daqui a 20 anos eles terem esse valor para se formarem. Eu consigo fazer isso no mercado? Consegue, mas para isso eu preciso entender o perfil de vocês. Eu preciso falar para vocês o que de fato vocês precisam fazer de acordo com o objetivo de cada um. Então, para isso, eu fiz um formulário que vocês têm que preencher e que eu vou mandar agora, inclusive, lá no meu grupo do WhatsApp. Então, clica no link da minha bio, vai lá para o grupo do WhatsApp e eu vou mandar hoje ainda esse formulário para vocês preencherem. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pela presença de vocês. E amanhã não se esqueça. Amanhã a gente vai montar essa carteira junto e vai para o meu grupo do WhatsApp lá, onde eu vou mandar esse formulário para entender o perfil de vocês. E amanhã a aula vai ser top demais. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!